Na correria dos aeroportos, entre anúncios de embarque, malas sendo arrastadas e despedidas apressadas, um detalhe quase invisível passou despercebido. Uma jovem chamada Elisa, 28 anos, embarcava para uma visita rotineira à família no interior de Minas. Passagem comprada, check-in feito, mala despachada. Tudo como manda o protocolo. As câmeras do terminal a registram atravessando o portão de embarque do voo 7342 com destino a Belo Horizonte. Mas algo inexplicável acontece nos minutos seguintes. Quando a tripulação finaliza a contagem de passageiros a bordo, o número bate, mas Elisa não está lá. Seu assento permanece vazio e mesmo após a chegada do voo, sua bagagem permanece rodando sozinha na esteira de desembarque. Onde foi parar Elisa entre o portão e o avião? Esse é o ponto de partida de um dos casos mais intrigantes dos últimos tempos. E você está prestes a mergulhar numa investigação que vai desafiar a lógica, desconstruir verdades aparentes e revelar que, às vezes, o maior mistério não está em como alguém desaparece, mas em quem realmente embarca no lugar dela. Pegue sua lupa mental, respire fundo, porque essa história vai te puxar até o último segundo e no fim você vai precisar escolher o que você viu. É mesmo o que aconteceu? O desaparecimento de Elisa Moretti foi oficialmente registrado às 19 horas e 42 minutos do dia 4 de março. O pai dela, Augusto, já estava no aeroporto de Confins aguardando a filha com um buquê simples de flores e uma garrafinha d'água. Ele tinha o costume de recebê-la assim. Quando a porta de desembarque abriu, ele esperou os passageiros passarem um por um. O fluxo acabou. As esteiras pararam e nada, nenhuma Elisa. A primeira reação foi pensar que ela talvez tivesse perdido o voo, mas ao verificar no balcão da companhia aérea, recebeu a confirmação que mudou tudo. Elisa não só fez check-in e passou pelo raio-x, como também teve o nome confirmado na contagem final do embarque. A funcionária explicou que, para eles, Elisa estava no avião. Só havia um problema: não estava. O assento 14A ficou vazio durante todo o voo. Os comissários alegaram que a última contagem antes da decolagem havia batido com a lista. Nenhum alarme foi disparado, nada fora do normal. Mas o pai, agora em choque, insistiu para que acionassem as autoridades. Começava ali uma investigação sem pistas óbvias, onde cada passo de Elisa parecia ter sido cuidadosamente apagado ou, o que era ainda pior, executado por outra pessoa em seu lugar. O caso foi rapidamente assumido pela Delegacia de Desaparecidos da capital. A delegada responsável, doutora Andréia Vilela, iniciou o procedimento padrão: análise de câmeras, rastreamento do celular, escuta de testemunhas. O primeiro vídeo obtido mostrou Elisa passando pelo raio-x com um moletom vinho, calça jeans e mochila preta nas costas. Ela estava sozinha, não interagia com ninguém. Seguiu normalmente até o portão 26. Ali, outra câmera mostra ela se aproximando da fila de embarque, celular na mão, rosto neutro. E então, nada. A imagem seguinte já mostra a fila sendo finalizada e Elisa não é mais vista. A câmera tem um ponto cego de exatamente 18 segundos, enquanto o segurança confere os documentos de um outro passageiro. Nesse intervalo, é impossível afirmar com precisão o que aconteceu com Elisa. O mais estranho é que o sistema de reconhecimento facial registrou a entrada de uma mulher compatível com a aparência dela no portão, mas ao cruzar com os demais registros, altura, peso e tempo de movimentação, algo não batia. A mulher que passou por ali andava de forma diferente e tinha 3 centímetros a menos que Elisa. Não era a mesma pessoa. O mistério se aprofundou quando a delegada requisitou as imagens internas do avião, gravadas por segurança. O voo possuía 4 câmeras, 2 no corredor principal, uma no fundo e uma próxima à cabine. Nenhuma delas mostrava Elisa no assento. Pior, a poltrona 14A aparece coberta por um casaco qualquer, sem ocupante durante as quase 2 horas de trajeto. Quando entrevistaram os passageiros ao redor, nenhum deles afirmou ter notado alguém sentado ali. Mas uma comissária disse algo curioso. Lembro que no embarque contei as pessoas. O número bateu, mas agora, pensando bem, talvez uma das passageiras estivesse com o capuz na cabeça e abaixada, talvez mexendo no celular. Quando a equipe pediu mais detalhes, ela não soube descrever o rosto, nem mesmo a roupa. Era como se alguém quisesse passar desapercebido de propósito. Mas por que alguém fingiria ser Elisa? E o mais importante, o que foi feito com a verdadeira?
O telefone de Elisa seguiu ligado até às 19h03, exatos 5 minutos antes da decolagem. A última antena registrada foi a do terminal de embarque. Depois disso, silêncio total. Nenhuma ligação, mensagem, acesso à conta bancária, movimentação no cartão. Era como se ela tivesse evaporado entre um corredor e outro do aeroporto. Mas então, uma descoberta mudou o rumo da investigação. Alguém usou o CPF de Elisa para sacar R$ 4.800 em um caixa eletrônico 48 horas após seu desaparecimento. O banco forneceu imagens de segurança. A mulher no vídeo usava boné, óculos escuros e máscara. Mas a postura corporal não era de Elisa. O andar era mais firme, o movimento dos ombros mais rígido. Quando a imagem foi passada por um software de análise postural, ficou claro, não era Elisa, era alguém se passando por ela. Um roubo de identidade? Um sequestro com manipulação? Ou havia algo ainda mais complexo por trás? No 5º dia de investigação, um funcionário da área de bagagens cometeu um deslize que se transformou numa pista crucial. Ele comentou, em uma conversa informal, que a mala de Elisa foi retirada da esteira minutos após o desembarque, antes mesmo do pai perceber que ela não estava no voo. Isso era impossível, já que a mala dela estava registrada para ser liberada junto com os demais passageiros. Ao rever as gravações da área de desembarque, a polícia flagrou uma mulher de estatura média, usando um colete da companhia aérea, removendo discretamente a mala e a colocando num carrinho de serviço. Ao rastrear o crachá usado naquele dia, descobriram que ele havia sido clonado. Não existia nenhuma funcionária com aquele nome no quadro atual. A mulher desapareceu com a mala e nunca mais foi vista. A hipótese de que Elisa havia sido vítima de um esquema cuidadosamente arquitetado começava a ganhar força. Um esquema onde alguém precisaria assumir sua identidade temporariamente por algum motivo ainda desconhecido. A delegada doutora Andréa passou a considerar que o caso poderia envolver tráfico de dados, espionagem corporativa ou até mesmo substituição de identidade para cobertura de fuga internacional. O motivo? Elisa era analista de dados em uma empresa de tecnologia que, dias antes do sumiço, havia recebido uma denúncia anônima de vazamento interno de informações. Coincidência? Talvez não. Conversando com colegas de trabalho, descobriu-se que Elisa andava estranhamente nervosa nas últimas semanas. Tinha mencionado ao namorado André que sentia estar sendo seguida. Chegou a instalar câmeras em casa por conta própria, sem contar à polícia, e deixou um bilhete escondido dentro de um livro com uma frase ambígua: "Se eu desaparecer, não foi acidente". Esse bilhete foi entregue pelo namorado após perceber que a investigação estava sendo tratada como possível fuga voluntária. O jogo mudava mais uma vez. Elisa não desapareceu por acaso. Ela sabia que corria perigo. No 8º dia, a delegada recebeu um envelope sem remetente contendo um pendrive. Dentro, havia um vídeo curto, sem áudio, mostrando Elisa sendo colocada dentro de um carro branco por 2 pessoas vestidas de preto em uma área aparentemente próxima ao estacionamento do aeroporto. A imagem era de baixa qualidade, mas foi possível identificar um detalhe perturbador. O carro pertencia à frota de uma empresa terceirizada que prestava serviço para o aeroporto. A empresa foi notificada, mas alegou que o veículo havia sido roubado semanas antes e só foi recuperado 3 dias após o desaparecimento. Tudo parecia ter sido feito com precisão cirúrgica, como se o plano tivesse sido montado muito antes dela sequer comprar a passagem. Mas por quê? Por que Elisa foi escolhida e o que foi feito com ela depois que o voo partiu? As semanas seguintes trouxeram mais perguntas do que respostas. O rosto de Elisa estampava manchetes, redes sociais, programas de TV, mas nenhuma pista concreta surgiu, nenhuma exigência de resgate, nenhum contato anônimo. Até que no 23º dia do desaparecimento, um novo fato trouxe esperança. Uma mulher muito parecida com Elisa foi vista por uma turista brasileira em um café em Lisboa, Portugal. A turista tirou uma foto às escondidas. Quando a imagem chegou às mãos da polícia, houve um silêncio tenso. A mulher na imagem realmente parecia Elisa. Mesma postura, mesmo estilo, mas ao dar zoom no rosto, a polícia notou uma diferença quase imperceptível. A cicatriz no queixo não existia, e então um calafrio percorreu a espinha da delegada. Alguém havia treinado para se tornar Elisa, até mesmo internacionalmente. A delegada agora tinha em mãos algo que mudava completamente o rumo da investigação.
investigação. Elisa não era apenas uma vítima, ela era a peça central de algo maior. Um plano que envolvia roubo de identidade internacional, possível cooptação de funcionários do aeroporto, falsificação de documentos e uma substituição tão meticulosa que exigia meses de preparação. Foi nesse momento que uma teoria começou a ganhar força. Elisa havia descoberto algo que colocava em risco uma operação ilegal de escala global, talvez envolvendo transações sigilosas, lavagem de dinheiro ou até o uso indevido de dados de usuários por dentro da empresa onde trabalhava. E essa descoberta fez com que alguém decidisse apagá-la do mapa. Mas não da forma tradicional. O plano era mais inteligente, mais perigoso e muito mais cruel. Apagar Elisa como pessoa e colocá-la sob controle nas mãos de outro alguém. Com autorização da justiça, a equipe de investigação vasculhou todos os arquivos da empresa onde Elisa trabalhava. E ali encontraram algo escondido em pastas criptografadas. Um dossiê com dados sobre usuários fictícios que movimentavam grandes quantias de criptomoedas por meio de servidores da empresa. Elisa havia acessado esses documentos poucos dias antes de desaparecer. Um rastro digital confirmava que ela havia enviado parte dessas informações a um e-mail externo desconhecido, talvez buscando proteção ou denunciar o caso. Mas o que mais assustou os investigadores foi um segundo acesso ao mesmo arquivo, feito horas depois, com o login de Elisa, quando ela já estava desaparecida. Isso confirmava o que todos temiam. Alguém estava usando sua identidade ativa e com conhecimento profundo de seus acessos e rotinas. A Elisa que o mundo conhecia estava sendo usada como um escudo para uma operação obscura, enquanto a real Elisa ainda estava em algum lugar ou nas mãos de alguém. O caso explodiu na imprensa internacional quando a foto da suposta Elisa europeia foi analisada por especialistas forenses. Uma reconstrução facial revelou que se tratava de uma mulher com pequenas alterações físicas, possivelmente cirurgias para mimetizar Elisa. Isso bateu com denúncias antigas de uma rede clandestina de substituição de identidades por contratos sigilosos, onde mulheres eram apagadas e substituídas por outras, que assumiam seu lugar por tempo suficiente para transferências, fraudes e movimentações financeiras antes de desaparecerem também. Era um looping de desaparecimentos silenciosos, e pela primeira vez havia provas concretas. O rosto da falsa Elisa foi cruzado com bancos de dados e o nome verdadeiro da impostora foi revelado. Marcela Bonfim, uma mulher com antecedentes por falsidade ideológica que havia sumido dos radares anos antes. Ela agora estava usando a vida de Elisa para limpar os rastros de algo muito maior. E a original? Estaria viva, morta ou mantida em algum lugar, esperando por uma chance? Com essa nova peça, a Interpol entrou no caso. Imagens de Marcela, agora disfarçada como Elisa, foram rastreadas em 6 países. Em cada um, ela fazia o mesmo padrão. Abria uma conta bancária, transferia valores de uma carteira digital, alugava um imóvel por 30 dias e depois desaparecia. O modo de operação era exato, frio, calculado. E então, no dia 58 após o desaparecimento, a polícia portuguesa realizou uma batida em um apartamento alugado em Lisboa. Encontraram Marcela ali, sentada, tranquila, como se esperasse por aquilo. Ao ser presa, não resistiu. E quando questionada sobre Elisa, ela apenas disse: "Se vocês chegaram até mim, já estão perto dela." Foi o suficiente para reforçar a esperança da família de que Elisa pudesse estar viva. A polícia vasculhou o local, mas nada foi encontrado, nenhum sinal da original.